Irmãos, boa noite. Estamos iniciando hoje um projeto que cada dia, quarto e sábado, cada irmão trará uma palavra, uma pregação de algum texto bíblico curto, para que todos possam receber a palavra de Deus um pouco, também por essa mídia social que é o Facebook. Eu vou trazer hoje no primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículos 19 a 24. Diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e a fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O apóstolo João, ele escreve nessa carta dele, sempre tratando da questão de viver na prática do pecado, de fazendo tudo que desagrada a Deus. E a gente vê que no Brasil, talvez ainda mais, a gente é muito bombardeado por questão de mídia, por amizade, esse monte de questão de pornografia. Mas o apóstolo João, ele nos traz a certeza, escrevendo na própria palavra de Deus, que não devemos viver na prática do pecado, viver pecando continuamente. E que aquele que vive corretamente diante de Deus recebe bênçãos de Deus, Nós vemos aqui no versículo 22, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E no 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então que não tem nada melhor do que isso, Permanecer em Deus e Deus permanecer na gente. Mas para isso devemos guardar os mandamentos de Deus. No capítulo 3 mesmo, versículo 9 e 10, 3, 9 e 10, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então nós vemos aqui novamente que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, que é bem diferente. Todo ser humano peca. Eu peco, meu irmão peca, minha família inteira peca, todo ser humano na terra peca. Porém, o que vive com Deus não deve viver na prática do pecado, continuamente pecando. E para isso, o apóstolo João escreve no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que palavra maravilhosa, A gente vê aqui que o apóstolo Paulo falando: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo peca, como eu disse antes, e cada um sabe do seu pecado. Porém, se nos arrependermos e confiarmos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoará, não porque nós somos bons, mas porque Cristo morreu por isso. E o sangue de Cristo nos lava de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Então, por isso a gente tem que viver longe da prática da mentira, longe de falar mal do irmão, de falar mal de qualquer pessoa, longe da pornografia. Temos que honrar pai e mãe, temos que obedecer às autoridades. E no Salmo 34, o Davi, ele traz para a gente, as bênçãos de quem tem Deus consigo e de quem não tem. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra o que pratica o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Então nós temos duas opções. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nós não somos justos por nós mesmos, mas Cristo nos torna justos, como confessamos os nossos pecados e passamos a viver uma vida digna diante de Deus.
Mas se a gente permanecer rebelde, continuar pecando, desagradando a Deus, será a segunda opção. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Portanto, a palavra que eu deixo é uma palavra de arrependimento, para que nós possamos sempre buscar viver uma vida correta diante de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos e guardando sempre para fazer o que agrada a Deus. Dessa forma, estamos certos de que Deus nos livrará. Leiam o Salmo 34, onde fala que Deus nos livrará dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas tribulações, e tudo isso tem que guardar os mandamentos do Senhor. Boa noite. Obrigado.